Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos então com a nossa aula de hoje. Em, É uma aula bem importante para fechar um pouco todas as aulas anteriores, nas quais temos falado sobre o comunismo particularmente da Escola de Frankfurt, e o comunismo revolucionário de Gramsci, eh, com um particular destaque para Gramsci. Hoje nós temos que falar sobre eh, a revolução contra a Cidade de Deus, a Cidade Católica. É um tema que muitas pessoas não conhecem e é um tema que é fundamental para conseguir entender o que está acontecendo com as nossas sociedades e também entender eh, a direção que as nossas sociedades têm. Então, é realmente um tema importante. Iniciamos então lembrando a doutrina que é clássica, eh, que é a doutrina de Santo Agostinho. No seu livro, sua obra importantíssima de Civitate Dei, o Santo Doutor vai falar de duas civitas, de duas cidades. A cidade de Deus, eh, que tem características específicas, concretas, e a cidade do homem, que acaba depois eh, se tornando uma cidade satânica propriamente. Esse escrito de Santo Agostinho é aquele que fundamentou no século XIII a civilização cristã, como ela chegou a se formar, de alguma forma, ainda com imperfeições, em, com os princípios que o Santo Doutor tinha deixado bem claros na sua obra. Por isso que é importante, porque nós, os católicos, não devemos julgar a história a partir da história mesma, quero dizer, como se fosse todo intrahistórico. Nós devemos julgar a história, com certeza, tendo conta dos fatos históricos específicos, mas ainda mais importante do que isso é a visão teológica sobre a história. E disso se trata. Então, hoje eu quero apresentar brevemente essa visão teológica sobre a civilização cristã. E talvez dará muita luz para alguns de vocês entenderem a direção que a nossa sociedade atual eh, tem tomado para realmente contrário, não unicamente ao ordenamento natural, mas especificamente iremos ver uma influência com influência dos anjos ruins, os demônios, que Santo Agostinho expressa na sua obra. Então, por isso que eu falo, uma visão teológica. Vamos lá, então, brevemente, o texto que é um clássico conhecido por todos,
fecero itaque civitates duas amores duos. Dois amores, nos diz Santo Agostinho, construíram duas cidades. A cidade terrena pelo amor de si próprio, levado até o desprezo de Deus. A cidade celeste, pelo amor de Deus, levado até o desprezo de si próprio. Nós dividimos o gênero humano em duas categorias, diz Santo Agostinho. Umas compostas por aqueles que vivem segundo o homem, outra formada pelos que vivem segundo Deus. Então, dois amores construíram duas cidades. Essas duas cidades, que têm fundamentos diferentes, como aqui Santo Agostinho expressa de maneira magistral, o amor de si próprio até o expresso de Deus é a cidade do homem. O amor, o esquecimento, vamos a dizer assim, de si propio, desprezo de si propio, pelo homem, a cidade de Deus. Então, são dois amores que são contrários e que dividem, nos diz o santo doutor, o gênero humano em dois tipos, em duas classes. Aqueles que vivem segundo o homem e aqueles que vivem segundo Deus. E essa classificação é aquela que vai longo toda a história. É importante, então, que entendamos, isso aqui está tomado diretamente do livro de Civitate Dei de Santo Agostinho, e ele vai desenvolver tudo isso no livro, que é um livro bem extenso, né? Bom, de facto, nos diz Santo Agostinho, estas duas cidades estão mutuamente entrelaçadas y mezcladas una na otra neste século, quer dizer, neste mundo, até que no último juízo serão separadas. Então, nessa, nesse momento, nessas circunstâncias que nós temos, para Santo Agostinho, nós podemos também dividir as pessoas em clases diferentes, aqueles que vivem segundo o homem, com os princípios do mundo, que vivem segundo os princípios do mundo, as famílias que educam seus filhos segundo esses princípios do mundo, e que elas mesmas vivem segundo a carne, o tempo, preocupadas por aquelas coisas desse mundo unicamente, com as ideias do mundo. E temos outro grupo, outra classe, que é aqueles que vivem segundo os princípios de Deus e tentam viver segundo os princípios de Deus. As ideias, os juízos, a educação que dão os filhos, tudo é segundo Deus. Então, eles estão mescolados sempre, em todos os tempos. Mas tem um tempo, irá dizer o Santo Doutor, que aqueles que edificam a cidade do homem são maioria. E aqueles que tentam viver segundo os princípios de Deus, o amor de Deus, são a minoria. E nós temos visto, então, como nesse século, nesse momento no qual nós estamos, com certeza, a maioria, e é importante falar isso, a maioria das pessoas no mundo não vivem segundo Deus. Quando eu falo isso, não estou falando que nós
que os católicos que tentam ser católicos de verdade sejam perfeitos. A gente é pecador, você sabe muito bem, todos nós somos pecadores, todos nós somos filhos, né? Nesse sentido, da ira, temos sido resgatados por Cristo, mas somos pecadores. Mas o fato de tentar viver segundo Deus. Por isso que nós temos a graça da confissão, por exemplo. Se eu tento e eu tenho a desgraça de cometer um pecado, posso me confessar para continuar tentando viver segundo Deus. Então, é isso, é a intenção e o esforço e a luta para viver segundo Deus. De isso se trata. Bom, as duas cidades são eh, bem interessantes. Por isso que nos diz Santo Agostinho. É por isso que dizemos que existen duas cidades diferentes e contrárias. Porque uns vivem em conformidade com a carne e outros em conformidade com o espírito. Ou ainda do mesmo modo, se pode dizer que uns vivem em conformidade com o homem e outros em conformidade com Deus. Então, nesse século, nós vemos que os direitos do homem usurpam os direitos de Deus. Em muitas coisas. Basta pensar, por exemplo, como eh, as leis, a lei do aborto, por exemplo, que é uma abominação, um genocídio de criancinhas pequenas sendo assassinadas brutalmente, né? Milhões de crianças inocentes. Que coisa é? É precisamente isso. O homem que vive segundo a carne, que coloca o seu direito por acima do direito de Deus. Então, eu decido quem vive, quem deve viver e quem deve morrer. Mesmo que quem é partidário do aborto fale que não se trata de uma pessoa. A ciência é clara, não estamos falando aqui unicamente de fé. A ciência médica é clara que no momento que temos a fecundação, temos uma nova pessoa, temos um ser humano diferente do pai e da mãe. E que se você deixa aquele embrião, né, se desenvolvendo naturalmente, ele vai nascer como um ser humano, né? Então, eh, mas os homens acreditam que eles podem decidir. O meu corpo, falam as feministas, né? Eu faço o que eu quero com o meu corpo. A gente não faz o que quer com o próprio corpo também, não. E muito menos com o corpo de outra pessoa, porque aqui o embrião é outra pessoa. Então, eh, são duas cidades diferentes e contrárias, diz Santo Agostinho. Contrárias. Sem dúvida que é grande a diferença que opõe as duas cidades, continua o santo. Uma, a sociedade dos homens piedosos, a outra, a dos ímpios, cada cada uma com os seus anjos próprios, em que prevaleceu o amor de Deus ou o amor de si mesmo. Então você vê como ele eleva. Então, cada sociedade tem os próprios anjos que assistem essa sociedade. A sociedade dos homens piedosos, daqueles que tentam viver segundo a piedade, tem os próprios anjos nos quais prevaleceu o amor de Deus, os anjos bons. O amor de Deus prevaleceu sobre o amor próprio. Eles não se rebelaram contra Deus, eles se submeteram a Deus. E temos a sociedade dos ímpios,
quer dizer, de aqueles que vivem segundo, em conformidade com o homem, como fala o santo, em conformidade com a carne, hum, e não com o espírito, e essa sociedade, que é a sociedade que domina o nosso mundo, também tem os próprios anjos. Mas os anjos dessa sociedade, nos diz Santo Agostinho, não são anjos nos quais prevaleceu o amor de Deus. Pelo contrário, são aqueles anjos nos quais prevaleceu o amor de si próprios, de si mesmos. São os demônios. Não serviam, não servirei. Eu não servirei. O, a voz do demônio, né? Então, eh, Santo Agostinho vê como esse grupo de pessoas, essas duas sociedades que estão juntas na história, elas viajam juntas assistidas por os próprios anjos, mas é uma contínua luta entre as duas. É isso que nós temos que entender. Bom, interessante como 600 anos após, casi seis séculos, após ter escrito Sant'Agostino a Civitate Dei, um outro monge, nesse caso São Bernardo, diz o seguinte: Inter Babilônia e Jerusalém nulla es pax, sed guerra continua. Entre a Babilônia, que é aquela que representa a cidade do homem, e Jerusalém, a cidade de Deus, a dos homens piedosos, não existe paz, mas uma guerra contínua. O católico está, é importante que nós tomemos consciência dessa guerra que existe. Porque nós experimentamos essa guerra. Experimentamos, por exemplo, que no pai de família, quando você tem que mandar seu filho para a escola, e lá na escola, ele está rodeado de amigos, de professores, às vezes também, que eles não são de Jerusalém, são de Babilônia. E então tem guerra, porque os princípios que eles tentam colocar na alma de seu filho são diferentes dos princípios do evangelho que você quer para seu filho. E isso se aplica não unicamente às aulas de religião, mas também à ideologia que nós encontramos nos nossos dias. Todas as ideologias, todas as porquerias que nós encontramos. Então, isso a gente experimenta. Vejam como fala San Bernardo. Habet unaqueque civitas regens sum. Cada cidade tem o próprio rei. Rex Jerusalem Christus Dominus est, Rex Babylonis Diabolus. O rei de Jerusalém é Cristo, o rei de Babilônia é o demônio. E depois continua falando como en una sempre con justicia se deleita na justiça, na outra vai procurar a malícia. E assim, continua o santo falando que eh, tem os próprios ministros, como já dizia Santo Agostinho, si dicet espíritus imundos, os espíritus inmundos que tratan de seducir e de trazer por meio de iniquidade a servir na iniquidade que é em Babilônia. Quer dizer, pegar aqueles que estão em Jerusalém e levar para a Babilônia. Então, é importantíssimo que nós abramos os olhos. Isso aqui
é parte de uma tradição na igreja teológica muito forte sobre Babilônia, Jerusalém, a cidade dos homens, a cidade de Deus. E que entendamos que não se trata solamente do fato de ter pessoas ruins que pensam coisas ruins. Temos uma influência angélica, como fala aqui San Bernardo, espíritus inmundos, espíritus que son inmundos, que no son limpos. ¿Mm? A segunda cosa que nos debemos entender es que a disputa, entonces, entre Cristo y el demonio se traba não somente dentro do coração das pessoas. Por exemplo, você que está escutando, que está assistindo esse vídeo, não é unicamente dentro do coração. Também lá tem uma disputa, né? Não estamos negando essa disputa. Mas entender que é uma disputa pela civilização temporal. E aqui nós tocamos no nervo da questão. O liberalismo ensinou aos católicos que você não pode falar de fé e moral na política, que nos espaços públicos você não pode, que tem que separar igreja e Estado, que a influência da igreja na esfera temporal tem que ser nula. Esse é o pensamento do liberalismo, que é o pensamento do anticristo. Na verdade, é a grande mentira do demônio ter, ter feito acreditar os católicos que não é para a gente ter uma influência na esfera civil como católicos. A disputa entre Cristo e o demônio se trava no domínio da civilização temporal. E entendam por quê. Por que é importante isso? Porque para o demônio, quando você tem uma sociedade, como falei, civil, virtuosa, com meios que são virtuosos, por exemplo, as escolas, os hospitais, as leis virtuosas, que fazem da virtude mais fácil a prática e do vício combate no vício. Quando você tem esse tipo de sociedade, a ação do demônio é mais difícil, porque ele tem que chegar, ele tenta chegar no coração, ele quer conquistar o coração, mas para conquistar o coração, ele tem mais impedimentos. Pense no seu filho. Se nós tivéssemos uma sociedade que fosse virtuosa, a gente não se deveria preocupar tanto com a escola, por exemplo. Ou pense com os amigos do seu filho, na sociedade, num parquinho. Por quê? Porque lá não teria coisas que moveriam tão facilmente o pecado. Mas, se a sociedade é um fator específico de corrupção, então o trabalho do demônio fica mais fácil. E por isso que ele fez acreditar aos homens que não deveriam influenciar a esfera política e civil, mas só deixar a religião como uma coisa particular, na própria casa, na vida privada, não na vida pública. Isso é liberalismo, isso também é comunismo. E então, eh, o trabalho dele fica fenomenal.
Muito fácil, porque nós sofremos isso, nós mesmos. O ataque, a porcaria chega por todos lados. Então, numa sociedade que, se nós tivéssemos uma sociedade sadia, não teríamos tanto problema. Veja, não estou falando que não teria uma ação de tentação, e que, mas seria mais difícil. Pense num menino do século XIII. Ele nem veria um menino na adolescência. Com certeza ele experimentaria tentações, mas seria contra a castidade, mas seria mais difícil para o demônio que nessa sociedade, porque aqui basta que o menino tenha acesso à internet ou que saia da rua para ver as mulheres, às vezes vestidas de uma forma errada, ou que simplesmente uma propaganda. Então, a isso que eu refiro. É mais difícil o trabalho. Não que seja impossível. Não que naquela sociedade não existia pecado. Não estou falando isso. Estou falando que seja mais difícil, né? Por isso que a disputa é também e principalmente na esfera civil, na civilização temporal. Bom, que coisa é uma civilização? Uma civilização nada mais é do que o homem projetado no social. Quer dizer, o homem, a sua natureza, que se projeta, se estende aos elementos sociais, iniciando com a família, depois com a associação de famílias, que criam um município e assim. Eh, com todas as esferas que encontramos no homem, que iremos ver agora. Então, como eu consigo ver se a civilização que nós temos é uma civilização meritória, boa, ou, pelo contrário, corruptora? Para medir o valor e o mérito de uma civilização, é necessário fazê-lo não apenas pelas ações de seus grandes homens, mas também por seus homens comuns e até mesmo pelas ações de seus homens inferiores. Quer dizer, temos que analisar todos os homens daquela civilização, os grandes, os heróis, mas os homens comuns e inferiores também. De uma maneira ou de outra, a civilização é o resultado de aquilo que seus homens projetam e realizam. E a riqueza e a miséria que ela contém não podem ser maiores nem menores do que a que seus homens possuem. Portanto, aqui cabe o critério que nos dá o Senhor dos Evangelhos. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, essa civilização atual ajuda com seu sentido a cristianização da vida, a fazer com que a vida seja mais cristã, mais segundo os princípios do Evangelho? Ou, pelo contrário, a entorpece? Resposta facilísima. É claro que uma civilização que favorece a degradação das ideias e dos costumes, que corrompe a instituição familiar, como nós temos, como nós vemos aqui nessa sociedade, que paganiza a vida pública, não pode ajudar a catequização de um povo. É um fato. Se você destrói a família com divórcio, com alimentando a porqueria, equiparando qualquer coisa à família, então já a família perde o sentido. Se a civilização faz isso, se as leis e tudo faz isso, e paganiza ainda mais a vida pública, tanto que você não pode nem deixar sua criança ir para uma escola, por exemplo. Então, com certeza que isso não ajuda para a vida cristã. A civilização chamada ocidental, laicista,
y de ateísmo libertario não é propícia para devolver o sentido de Deus às almas. Essa civilização, que a gente chama de ocidental, hoje, ela não é propícia, não ajuda as almas, não ajuda seu filho a se salvar. Pelo contrário, essa civilização laicista liberal, é disso que está falando, laicista liberal, liberalismo. E do mesmo modo, muito menos, a civilização ateia do trabalho forçado dos países comunistas, isso muito menos. Cuba e outros países, Coreia do Norte, né? China. Bom, então, essas sociedades atuais estão corrompidas e são corruptoras das almas. Claro, Deus, a pesar disso, consigue influir sobre os corações e salva nessas sociedades muitas pessoas, muitos escolhidos. Então, isso acontece, Deus continua obrando nos corações de forma individual. Mas eh, isso não pode deixar de nos convencer que são civilizações perversas, que fazem perder a muitas almas, que postas em condições propícias e favoráveis à fé cristã, se salvariam. Então, isso é um fato. Tem muitas pessoas, muitos meninos, que se você os colocasse em um ambiente sadio, em um ambiente bom, propício à fé, se salvariam. Mas, pelo contrário, como eles estão em uma sociedade que é uma porcaria, influenciada por o pensamento iluminista, por o liberalismo, no menos pior dos casos, ou pelo comunismo, no pior dos casos, então não se salva. Com essas civilizações, nos diz o padre Júlio Membiel, de que nesse texto, o diabo consegue que não chegue a mensagem cristã aos gentios e que estes se salvem. Então vocês veem, o diabo pega a civilização, as instituições, e dessa forma faz um dano enorme. É por isso que a gente não pode só achar que vou salvar só a minha fé particular, o que o liberalismo colocou na nossa cabeça. Ah, deixa a política, deixa a sociedade, deixa lá. A gente tem que respeitar todo mundo, mas ninguém respeita os direitos de Deus, e de Cristo, e da igreja. Bom, então, entendamos o que é uma civilização. Nós temos falado que é uma eh, projeção do homem no social. O padre Júlio Membiel, que foi o grande mestre de padre Carlos Vuela, fundador aí dos padres do Instituto do Verbo Encarnado e das Irmãs Servidoras, eh, foi uma mente excepcional, um sacerdote argentino, eh, que se caracterizó por su lucha contra el liberalismo, comunismo, progresismo. Eh, una mente excepcional y un hombre de Deus. Que formó al Padre Vuela, ¿no? Que fue aquel que después formó muchas personas que estaban haciendo un bien enorme no mundo. Bom, eh, ¿qué cosa nos dice o Padre Júlio Membiel? O homem é algo, é uma coisa. Então, a primeira coisa quando nós analisamos o homem é, nós vemos que o homem é uma coisa, como as outras coisas, tem uma materialidade. Nosso corpo, sim, é uma coisa. É também o homem um animal, é um ser sensível. Hum? Nós temos, partilhamos dessa sensibilidade do reino animal. Mas não somos unicamente coisa ou animais.
um homem é homem no sentido que é um ser racional. Além de ser animal com os animais, ele tem uma característica que lhe é própria, que é a razão, a inteligência, que é, de fato, o ser espiritual, né? E acima dessas três coisas, de ser uma coisa, de ser animal e de ser racional, encontramos que o homem participa da vida divina e que é chamado à vida de graça e à comunhão com Deus. Então, temos como quatro coisas que nós encontramos no homem. Ele appartém ao mundo das coisas, temos um corpo, minerais, sim? Eh, o homem também é um ser sensível, sentimos, temos sentimentos e sentidos como os animais, mas não somos totalmente como os animais porque nós temos a razão, que nos faz totalmente diferentes e colocados em um degrau mais alto na criação. E por encima dessas coisas temos o chamado à vida espiritual e sobrenatural para entrar em comunhão com Deus. Então podemos pensar assim, essas quatro formalidades. A formalidade sobrenatural ou divina, que é a principal, sim, chamados pela graça, né? A formalidade humana ou racional, a formalidade animal ou sensitiva e a formalidade de realidade ou de coisa. Então, nós dizemos que o homem se projeta no social e que isso é uma civilização. Então, a formalidade sobrenatural ou divina do homem, quando ele se projeta na civilização, nós encontraremos que é a função religiosa na sociedade, na civilização. No caso, seria do sacerdócio, que se ocupa de conduzir os homens a Deus. Então, na sociedade, nos encontramos que deveria, em primeiro lugar, ser eh, a função religiosa, assim como em nós, nos homens, o principal é o chamado à vida divina. Na sociedade, quando nós trasladamos isso à sociedade, é a função religiosa, que é o que faz o sacerdócio, a igreja. A segunda grande formalidade do homem é a racional. Temos razão. Trasladado à esfera política, social, é ou corresponde à função política dos políticos. O governo dos melhores, en ese sentido, ¿no? Debería ser así, porque que o político cumpre na condução de uma vida virtuosa dos outros homens. Quer dizer, ele se preocupa para que os homens tenham as condições de praticar eh, ou de ter uma vida honesta, humana, com as condições necessárias para que seja humana. Isso inclui as condições materiais também, eh, mas também eh, para que os homens possam viver uma vida virtuosa. ¿Sí? Então é importantíssimo, importantíssimo. Isso que deveria ser a política. Temos a formalidade animal, que trasladado à esfera política, ou social, perdão, corresponde à função econômica, o capital, vamos falar assim, a burguesia, aquele que é a função que a burguesia cumpre na produção dos bens materiais, é onde é a parte econômica, sim? A direção das finanças, enfim. E, finalmente, nós temos que o homem, temos falado, é uma coisa.
participa da realidade de coisas, é a esfera inferior do homem. E isso corresponde na sociedade a, eh, a função econômica de execução, quer dizer, o trabalho manual, aquilo que faz um operário, a produção, aquele que cumpre um ofício. Então, nós temos uma sociedade que for sadia, nós teríamos essa ordem, que se corresponde à ordem de um homem ordenado, não? A inteligência ou a formalidade da graça, a primeira, a racionalidade, a segunda, a formalidade animal, a terceira, e finalmente a formalidade de coisa, a quarta, no homem. Na sociedade sadia seria o sacerdócio, a política, a economia e, finalmente, a parte de produção, que também forma parte da esfera econômica, mas inferior. Bom, seria dessa forma como está expressado aqui nesse pequeno esquema, né? A, a parte sobrenatural, a formalidade sobrenatural, temos a igreja, o sacerdócio, uma parte racional seria a esfera política, que são a aristocracia, deveria ser o governo, os melhores, que procuram o bem dos outros, e a parte animal corresponde à economia, à burguesia, e a formalidade de coisa, o artesanado, que é o grau inferior. Todas são importantes, mas a dignidade que tem, por exemplo, o sacerdócio é particular, a igreja é particular, né? Bom, que coisa deve fazer em uma sociedade o sacerdócio? Digamos a igreja católica, né? Para falar de uma sociedade específica como sadia, como a igreja propõe, vamos falar assim, né? O sacerdócio, a igreja, quando falo sacerdócio, falo de igreja, tem a função de assegurar a vida do homem, incorporando à sociedade dos filhos de Deus e nela o mantendo. Quer dizer, agregar os homens à sociedade dos filhos de Deus, que é a igreja, é o sobrenatural. Para isso, a igreja, em uma sociedade civil, ela debe ser mestra, ¿no? En sentido de eh, a intérprete única y auténtica de todas as verdades reveladas por Deus ao homem. Então, a igreja deve ensinar isso aos homens dessa sociedade. Ter a função de sacerdócio, que é a santificação, com a virtude que brota do sacrifício de Cristo, né? Para os homens pecadores. Y tiene la función de pastor, ¿en qué sentido? De governo das condutas dos homens. O domínio se estende a todo o âmbito espiritual, quando a igreja fala o que pode ser feito, o que não deve ser feito, interno, externo, privado ou público também, porque ela está lá na cima e ele ilumina o gestante, a ordem política, com os princípios do evangelho, falando o que pode e não pode ser feito, o que deve ser feito, o que, eh, enfim, como deve se ordenar a vida dos homens. Então, eh, tanto é que se o governo temporário de um príncipe, na época, né, podemos pensar hoje um governante, prejudica a glória de Deus e a salvação eterna dos seus súditos, a Igreja pode e deve, em virtude de sua jurisdição universal no espiritual, aplicar medidas de coerção contra o príncipe que podem alcançar até sua deposição. Assim acontecia na sociedade da Idade Média. A Igreja podia falar: esse príncipe deve ser tirado porque ele está levando o povo ao pecado e à perdição. Bom, a função política
eh, tem como próprio fim tornar a convivência humana virtuosa. Então, eh, a parte da política deve ser a realização da virtude. Eh, Nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Então, deve ser o governo dos virtuosos que guiam as pessoas à virtude. E veja que ela, entre as coisas humanas, porque a parte da igreja é já sociedade divina, né? Então, sobrenatural, mas entre as atividades humanas é a máxima a política. Não tem atividade humana mais nobre, que a política, porque eh, ela visa a levar o homem à virtude. Então, ajuda a igreja na salvação dos homens. Bom, a função econômica está por debaixo da política, eh, e são as classes inferiores. A burguesia e os artesãos, que a gente pode chamar de proletários hoje, porque é a terminologia que Marx tem deixado marcando, né, o século XX, e XXI também. Então, são as classes que são dedicadas à função econômica, de prover os alimentos, que são essenciais para o homem. A burguesia, em concreto, intervém nas operações financeiras e comerciais, na direção da produção. Já o artesão, eh, proletário, né, na execução dos diferentes negócios. Então, um dirige, outro executa, um traz capital, o outro seu trabalho. Ambos viven asociados en colaboración mutua no campo económico y por su vez son subordinados a política, que dice la aristocracia, y a igreja, que dice o sacerdocio. Bom, aquí entramos entonces en un punto que es importantísimo, que ya es magisterio de igreja. Debe-se recordar, decía San Pío X, vigorosamente en este tiempos de anarquía asocial e intelectual, en que cada individuo se torna médico y legislador. Não, veneráveis irmãos, a cidade não será construída de maneira diferente da que Deus edificou. Qual é a forma em que Deus edificou? A gente já falou: sacerdócio, ordem político, ordem econômico, burguesia artesã. Essa é a ordem que Deus colocou. E São Pío X está dizendo que não será edificada uma cidade se não respeita essa ordem que Deus deixou, tá? A sociedade não se elevará se a igreja não lançar as bases e dirigir os trabalhos. Não, a civilização não está por ser inventada. São Pio X está falando do século XX, tá? Nem cidade nova a ser construída nas nuvens. Existiu, existe, é a civilização cristã, é a cidade católica. Então, quando falamos de cidade católica, veja, é uma terminologia do magistério eclesial de São Pio X. Cidade católica é aquela que está organizada na forma em que eu mostrei, que manifesta a ordem que Deus quis deixar. Função da igreja, função da política, função da economia e da produção. É a cidade católica, diz São Pio X. Trata-se apenas de estabelecerla e restaurá-la incessantemente sobre os fundamentos naturais e divinos dos sempre novos ataques da utopia moderna, da revolução e da impiedade. Omnia instaurar em Cristo.
restaurar tudo em Cristo. Então, a cidade católica, a civilização cristã, está sendo atacada, nos, dá, nos diz o Papa, São Pio X, pela revolução e a impiedade. Então, voltamos àquilo que Santo Agostinho tinha já falado. Existem duas cidades, dois tipos de sociedade. As dos homens piedosos, que vivem segundo Deus, e aqueles que vivem segundo o homem, segundo a carne. E cada sociedade tem os próprios ministros, os anjos bons, os demônios. Ponto. Século XX, São Pio X volta a falar sobre isso. De aí que o padre me enviou fale, a cidade católica é uma realidade diferente e absolutamente separável da igreja. Não é para identificar a cidade católica é a igreja, não é isso. Porque, embora não possa haver uma cidade católica sem a igreja, pode haver a igreja sem uma cidade católica. Porque é a influência e a ordem da igreja na esfera temporal, a cidade católica. Tá? Mas não é a igreja em si. Então não se identificam as duas. Claro, não existe sociedade católica sem igreja católica, mas sim pode existir igreja católica sem a sociedade católica, como acontece em muitos países, na maioria dos países. A sociedade católica implica, por outro lado, uma ação informativa da igreja sobre a vida dos povos, sobre sua vida temporal. eh, una información que dice una influencia específica, directa, que organiza a vida dos povos, da família, do trabalho, da cultura, da política a serviço de Cristo. Isso é uma cidade católica. Existiu essa cidade? Existiu sim, existe, nos diz o Papa São Pio X, mas a cidade católica teve uma realização histórica no século XIII, principalmente, quando, nos diz o padre Júlio Membiel, a sabiduría culminó con Santo Tomás de Aquino cuando a prudencia política, la parte del sacerdocio, a prudencia política, ¿eh? Alcanzó una forma maravillosa con San Luis, rey de Francia, cuando a arte fue iluminada con un pincel de Beato Angélico. Alguns séculos depois, a Revolução Anticristã rompe a unidade da civilidade católica e começa um processo de degradação que atinge camadas cada vez mais profundas da cidade, ameaçando-a com a total morte, ruína e destruição. Então, existiu, se concretizou isso no século XIII, mas a Revolução alguns séculos depois, fez com que essa cidade católica ficasse sem a unidade interna. Então, quebrou a unidade. Leão XIII nos diz: houve um tempo em que a filosofia do evangelho governava os estados. Vejam só, houve um tempo em que a filosofia do evangelho governava os estados. Naquela época, a eficácia própria da sabedoria cristã e sua virtude divina haviam penetrado nas leis, nas instituições e na moral dos povos, infiltrando-se em todas as classes e gerações da sociedade. A religião fundada por Jesus Cristo se via firmemente colocado no grau de honra que lhe corresponde e florescia em toda parte graças à adesão benevolente dos governantes e à tutela legítima dos magistrados. O sacerdócio e o império viviam unidos em mútua concórdia e amigável consórcio de vontades. Então, existiu um tempo, nos diz ainda Leão XIII, que confirma aquilo, no qual realmente a filosofia do Evangelho, a igreja, informava todos os aspectos, as leis, as instituições estatais, tudo. A mesma coisa fala Pio XII. Mas vamos um pouquinho à frente para terminar. O Papa
nos diz também João 23, São João 23, né? Que o Evangelho também deve inspirar os princípios, nos quais repousa o desenvolvimento da vida cívica, econômica, política e social. Então, devemos entrar. Né? Nos está dizendo, estou mostrando como muitos papas têm falado sobre essa realidade que a gente deve fazer. Muito bem. Nós sabemos o que significa viver com o Cristo, com o seu Evangelho, e o que podemos esperar dos inimigos de Cristo e da civilização cristã, nos diz João 23. Mm. También na Materia Magistra, o aspecto más sinistramente típico da época moderna se encontra na tentativa absurda de querer edificar una orden temporal, sólida e fecunda fora de Deus, o único fundamento sobre o qual possa existir e querer proclamar a grandeza do homem, le tirando da grandeza de cuya fonte brota e na qual se alimenta. Então, existe a tentativa de edificar uma cidade sem Deus, a cidade do homem. Matéria Magistra Papa João 23, né? E qual é a solução prática? Bom, é precisamente a edificação dessa sociedade segundo os princípios do Evangelho, a influência da igreja, trabalhar por isso. Então, vocês veem como a igreja tem falado, insistido muito nesses pontos. Bom, existem três revoluções, e com isso já acabo, para a gente entender como está a situação. A primeira revolução, nós temos aqui, vocês veem do lado esquerdo, sobrenatural, racional, animal, coisa, temos sacerdócio, aristocracia, burguesia, artesanado, proletariado, e na sociedade seria a igreja católica, a política, a economia. Então, a primeira revolução possível se dá quando se ataca a igreja. É a revolução do, eh, de Lutero, da razão que ataca a igreja. Queremos a Cristo, mas não queremos a igreja. É a primeira revolução. É a revolução protestante, que é aquela que começa todo o deterioro do resto. Então, ela é a parte racional que não quer se submeter à parte sobrenatural representada pela igreja. E foi sustentada pelos políticos de uma forma bem descarada na Germânia, né? Na primeira revolução, se o político se rebela contra o teológico, será producir uma cultura de expansão política, de expansão natural, racional, monárquica e, ao mesmo tempo, de opressão religiosa, né? Então, nós iremos ter o renascimento como representante disso, um humanismo, um racionalismo, um naturalismo, um absolutismo. É a sociedade que nasce a partir da Revolução de Lutero. Mas temos uma segunda possibilidade, e é que a economia, a burguesia, se rebele contra a aristocracia ou a política. E isso aconteceu, de fato, na Revolução Francesa. Na Segunda Revolução, o setor econômico, burguês, se rebela contra o político, contra os reis. Os reis que tinham desprezado a igreja, agora são desprezados pela burguesia. Produciram uma cultura de expansão econômica animal, porque se lembram que isso corresponde à parte animal, que se manifesta como? No capitalismo, no positivismo, na democracia e no liberalismo. Então, é a segunda revolução contra a cidade de Deus, a cidade católica, quer dizer. Existe ainda uma terceira possibilidade, e é que o proletariado
se revele contra a burguesia. Então, a formalidade de coisa contra a formalidade animal. Assim como o racional se rebelou contra o sobrenatural, o animal, representado pela burguesia, contra o racional. Agora temos a última revolução, que é a realidade de coisa, que se revela contra a formalidade animal. E temos então a revolução comunista, onde o homem é deixado, despojado das outras características e tratado como se fosse uma formiga num formigueiro, na igualdade que tem uma formiga dentro de um formigueiro. Isso é o comunismo. E isso é o que está acontecendo, tá? Entendan, y aquí por una cuestión de tiempo no quiero voltar a falar da escola de Frankfurt, mas o comunismo já não é aquele comunismo que a gente achava, né, no início do século XX. Temos a escola de Frankfurt, temos o Gramsci, temos uma mistura de coisas, mas isso aqui está como parte do processo. E é o que está acontecendo. Então, deixamos aqui, né? É, é importante, então, lembrar, ter presente em que momento estamos. Estamos na última revolução. Nós devemos tentar influenciar com a nossa vida como católicos eh, a esfera pública política. E um exemplo que eu quero citar simplesmente é o de San Anacleto González Flores, que foi mártir cristero, que ele fala sobre a solução católica, e com isso acabo, né? Ele diz assim: os três inimigos, fala da maçonaria, enfim, do comunismo também, estão vencendo o catolicismo em todas as frentes, a todas as horas e em todas as formas possíveis. Combatem nas ruas, nas praças, nas empresas, nas oficinas, nas fábricas, nos lares. Trata-se de uma batalha generalizada. Ten desembainhada su espada y desdobrados seus batalhões em todas as partes. Isto é um fato. Cristo não reina na vida pública, continua o santo, né? Nas escolas, no parlamento, nos livros, nas universidades, na vida pública e social da pátria. Quem reina ali é o demônio. Em todos aqueles ambientes se respira o hálito de Satanás. E nós, o que fazemos? Nos contentamos con rezar, ir à igreja, praticar atos de piedade, como se isto bastase para contrariar toda a imensa conjuração dos inimigos de Deus. Temos deixado para eles todo o demais, a rua, a imprensa, a cátedra, nos diversos níveis de ensinamento. En nenhum desses lugares encontraram uma oposição séria. E se alguma vez actuamos ou fizemos pobremente, tan raquíticamente que pode dizer-se que não temos combatido. Cantamos nas igrejas, porém não cantamos a Deus nas escolas, nas praças, no parlamento, escondendo a Cristo por medo do ambiente. Urge sair das sacristias, entendendo que o combate se dá em todos os campos, sobretudo ali onde se dão as ardentes batalhas contra o mal. Procuremos encontrarnos en todas as partes con a armadura dos cruzados y combatamos en tregua con a bandeira hasteadas a todos os ventos. Reducir o catolicismo a oração secreta, a queixa medrosa, a temor e espanto ante os poderes públicos, quando estes matam a alma nacional e retalham em plena rua a pátria, não é somente covardia e desorientação desculpável, é um crime histórico, religioso, público e social que merece todas as execrações. Então, o texto, ¿no?, de um mártir de Cristo Rei, né? Eh, podemos dizer que devemos lembrar o que falava São Bernardo em aquele sermão sobre o Cântico dos Cânticos.
Aqui estamos, tal como os guerreiros, sua tenda de campanha, tratando de conquistar o seu por meio da violência, a violência no sentido contra si mesmo, né? Para conquistar as próprias paixões e assim poder depois influenciar na sociedade. A existência humana sobre a Terra é idêntica à do soldado, e embora prossigamos este combate afundados em nossos corpos atuais, estaremos, porém, peregrinando ao Senhor, isto é, à luz. Muito bem, espero que tenha ficado claro, né, a obrigação que nós temos de combater o bom combate, e a influência na vida pública e de entender de uma vez por todas, senhores, ninguém quer o comunismo, mas nós não podemos achar que o liberalismo é bom. O liberalismo é o principal responsável da crise do catolicismo. Então, eh, vamos a deixar aqui. Eh, Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só vocês